O Inova é um sistema de gestão de energia que busca informatizar dados e disponibilizá-los para seus clientes, sejam geradores de energia ou consumidores livres. Hoje entrevistamos Wagner Braz, idealizador do projeto e sócio da Nova Energia. O que é o sistema Inova e como ele funciona? Bom, o Sistema Inova ele é uma ferramenta, né, que suporta. Acho que assim, até antes um pouco de falar do Inova, é importante situar. Então, a Nova Energia ela tem uma área de gestão e representação, onde a gente suporta as operações de energia para consumidores ou para as usinas, né, para os consumidores que deixaram o mercado cativo, saíram lá da distribuidora e vieram para o mercado livre. Né? E também para as usinas, né, que geram energia e comercializam sua garantia física, sua geração, tanto no mercado livre quanto no mercado regulado, a partir de leilões. E aí o Inova é uma ferramenta que suporta essa gestão que a Nova Energia presta, né, e suporta disponibilizando relatórios, né, são relatórios online, é uma ferramenta web, né, que roda em ambiente seguro e que disponibiliza relatórios gerenciais, né, dando conta de toda a operação, de toda a vida comercial, né, tanto para o consumidor como para o gerador. Então, a comercialização de energia, os contratos de compra ou de venda, a medição, né, aporte de garantias financeiras, enfim, ela suporta toda a vida do agente junto à Câmara, especialmente, a CCE, né? Ela publica, enfim, a gente publica os dados que são originados, né, disponibilizados pela CCE, numa forma muito mais organizada, né? A gente tenta segregar a informação relevante, disponibilizar exatamente aquilo que faz sentido e tentar facilitar, né, de alguma forma, a vida dos nossos clientes que estão aí participando do Mercado Livre. Como foi estruturado esse programa? Eu acho que assim, ele veio ele foi concebido, eu acho, com um objetivo duplo. Primeiro, de organizar a própria gestão da Nova Energia. Então, a gente tinha, né, a gente veio crescendo, né, e captando mais clientes, e aí a gente sentiu a necessidade de automatizar esse processo, né? É um processo difícil, no sentido de que os erros acontecem, então tem muita informação que a gente tinha que produzir, planilhar, né? E vamos dizer, esse desenvolvimento desses relatórios eram feitos de forma manual, né? E a gente resolveu dar um passo no sentido de automatizar, né, toda a produção desses relatórios. Tanto para pautar vamos dizer, o suporte e a gestão que a gente dá, então a gente tem uma informação muito simples, né, com acesso muito rápido, isso qualifica o serviço que a Nova Energia entrega, né, para os seus clientes. A gente rapidamente tem toda a informação ali à mão no Inova. E aí o passo seguinte, acho que na idealização disso, foi também disponibilizar para os nossos clientes, por meio da internet, né. Também a gente, então, o mesmo relatório aqui que, vamos dizer, pauta e sustenta a nossa prestação de serviço, também fica disponível para ser acessado e consumido lá pelos nossos clientes diretamente no seu ambiente de trabalho. Como foi o processo de idealização do projeto e quem foram os responsáveis? Trabalhei na CCE, na área de regras e procedimentos de comercialização, né? Eu e também outros 2 sócios, né, nós somos em 3, na verdade, que fizeram esse percurso. E a gente de alguma forma a gente tem desenvolvido esse conhecimento regulatório, né, que suporta essa prestação de serviço. E aí o que aconteceu quando a gente saiu da CCE e começou a olhar os relatórios, a gente viu uma oportunidade muito grande de melhorá-los, né? Os relatórios, como eu disse, eles são, vamos dizer, pouco amigáveis. Eu acho que, na verdade, o que falta ali é a preocupação de uma visão mais gerencial. E aí, face a essa oportunidade de criar vamos dizer, preencher essa lacuna, né, a gente idealizou o Inova, né, no sentido de entregar essa informação em nível gerencial de uma forma coerente, concisa, dinâmica, né? Então, ele foi idealizado dessa forma. Eu venho de uma trajetória profissional onde, primeiro, eu dediquei
toda a minha carreira com a parte de tecnologia, desenvolvendo software, né? Depois disso, aí eu me afastei, fui lá para a CCE, né? Me aprofundei muito nesses anos, né? Cheguei a coordenar a área de regras, né? Regras e procedimentos, então me aprofundei muito nessa parte regulatória. E aí, vindo aqui para a Nova Energia, eu retomei, vamos dizer, né? A minha raiz e juntando as duas coisas a gente construiu, né, esse sistema e acho que ele veio aí para trazer um outro patamar de qualidade de serviço para a Nova Energia. Qual foi o intervalo de tempo entre invenção e execução do projeto? A gente gastou aí, vamos dizer, 1 mês, 2 meses idealizando né, uma ferramenta mesmo, de uma forma mais ampla, e depois mais 3 ou 4 meses desenvolvendo. Então, assim, a gente criou quase que vamos dizer, como é que eu posso dizer? Enfim, é uma estrutura que dá conta de apresentar relatórios. Então, assim, uma vez desenvolvida e idealizada a estrutura, quer dizer, aí a produção de cada relatório a mais ela ficou, né, muito mais simples. É como um framework que suporta todos esses relatórios, e aí cada um dos relatórios a gente vem... Então, na verdade, assim, a gente já tem um pacote muito bom, né, de informação, vamos dizer, a cobertura que o Inova tem hoje de todos os assuntos que são pertinentes dentro, especialmente da Câmara, acho que eu posso dizer que a gente já está aí na beira dos 90%. Mas a gente ainda pretende ir agregando novos relatórios, começar depois... Hoje, o que ele faz é apresentar os relatórios da contabilização, né? No outro momento, a gente vai começar também a olhar um pouco para frente, então prever aqueles números que vão ser produzidos, né, antes da contabilização da CCE, já saber qual vai ser a minha posição. Então, esse é o próximo passo aí que a gente pretende também aí dentro dos próximos 4 ou 5 meses dar conta e integrar o sistema. Houveram muitas mudanças entre o projeto inicial e o que está em vigor atualmente? Olha, eu posso dizer que as mudanças não foram muitas. Na verdade, eu acho que esse que eu estou chamando aí, vamos dizer, de framework que suporta aí a disponibilização dos relatórios, ela foi sendo incorporada. Na verdade, a gente foi fazendo alguns implementos, né? Por exemplo, hoje o sistema ele disponibiliza um e-mail para todos os usuários dizendo que um relatório foi publicado, a questão do controle de acesso. Então, a gente foi implementando novas funcionalidades, mas assim, alterações não. Eu acho que ele foi bem concebido, né? E por enquanto ele está, eu acho que fiel, vamos dizer, à ideia inicial e, né, felizmente, a gente está muito satisfeito com os resultados. Qual foi a receptividade dos consumidores em relação ao sistema online de gestão de energia? Olha, a receptividade foi muito boa, né? Eu acho que tanto para os consumidores quanto para os geradores. Para os consumidores, o que acontece é assim: quem está lá debaixo da distribuidora, né, um consumidor que é cativo, consome a energia lá da distribuidora local, da concessionária, ele, vamos dizer, ele vive de uma forma cômoda. Então, ele recebe mensalmente a conta de energia, muitas vezes ele controla pouco quanto que ele está consumindo, quanto que ele está gastando. E aí o que acontece é que quando ele vem para o Mercado Livre, ele, na verdade, é um mundo novo, né? Junto com o bônus de comprar energia mais barato, hoje a gente está aí num momento ímpar, né? Nunca se viu no Mercado Livre preços de energia tão baixos. Então, assim, o bônus de ir para o Mercado Livre, financeiramente, ele é muito bom. Mas, junto com isso, vem o ônus, né? Que são uma série de obrigações, né? Então, assim, tem que fazer adesão lá com a CCE, né? A CCE exige um aporte de garantias financeiras, exige a necessidade de se acompanhar a medição, né? A medição, então, ela tem que ser registrada, coletada pela CCE, né? Sob pena de penalidade, no caso do medidor parar de medir, ou o requisito de contratação. Então, assim, eu tenho que comprar exatamente aquilo que eu consumo, né? Então, se eu consumir mais do que eu comprar, enfim, né, você passa a estar ativo nesse processo, diferente da vida debaixo da distribuidora. Então, eu acho que a Nova Energia e o Inova,
vem justamente no sentido de trazer esse conforto, né? No conforto no sentido de toda a informação à mão, né? De estar acompanhando, né, todas essas obrigações e de estar bem assessorado. Então, a receptividade, eu acho que é muito boa nesse sentido. Né, a gente viu que a gente conseguiu, vamos dizer, trazer aquele conforto próximo ao que se tinha lá no tempo da distribuidora. E para o gerador, da mesma forma. O gerador, acho que ainda mais, ele usufrui, né, desses benefícios, especialmente para quem vendeu energia em leilão. Tem uma série de obrigações, né, obrigações onerosas, né, para a geração, e tanto nos contratos por disponibilidade, contratos da energia de reserva, enfim, tem uma série de obrigações, e que, da mesma forma, o Inova ele tem conseguido, vamos dizer, organizar todas as informações e disponibilizar de uma forma simples. Então, acho que, assim, para ambos os lados, eu posso dizer que a receptividade tem sido a melhor possível. De que maneira decidiram o formato do relatório atual? Os relatórios, de forma geral, primeiro, eles são organizados em macrotemas. Então, existe um bloco de relatórios que descreve a parte de comercialização no Mercado Livre, né, comercialização ou contratação para o consumo. Existe um bloco que trata das garantias financeiras, um bloco que trata da medição. Essa vamos dizer, a primeira idealização. A segunda, a gente tem um espírito que acho que norteia todo o sistema, que é assim: somente disponibilizar, né, aquela informação que é pertinente para entender aquele assunto, né? Então, os relatórios da CCE, muitas vezes, a medição já está no relatório tal. Então, apesar de eu estar tratando de um assunto que eu preciso olhar quanto foi consumido, ou quanto foi gerado, então não se preocupe em trazer de novo a informação. Então, a gente traz. Então, assim, um relatório ele tem começo, meio e fim. Ele é suficiente para explicar, né, integralmente, para explicar e para entender aquele número, que seja lá um valor financeiro a ser aportado na CCE, ou um valor a ser recebido na liquidação, na contabilização, enfim. Então, o espírito é esse, é organizar a informação estritamente necessária, quer dizer, não tem nada faltando nem nada sobrando para entender um determinado assunto. Então, vamos dizer, a pertinência e a relevância da informação. Eu acho que esse é vamos dizer, o espírito central que a gente acaba ao idealizar cada relatório. Até que ponto o relatório pode ser considerado didático ou de fácil compreensão? Dando sequência ao que eu estava falando, eu acho que essa é exatamente isso que ele é didático. Porque, assim, a regra de comercialização ela é indigesta, né? Acho que quem já teve a oportunidade de olhar sabe disso, são acrônimos, fórmulas, e muitas vezes incompreensíveis, né, ou de difícil compreensão. Então, o relatório ele vem justamente conduzindo nesse processo, né? A gente acaba, em ordem lógica, a gente acaba disponibilizando as informações que compõem um cálculo. Então, dessa forma, quer dizer, você consegue entender, né, por que aquele número, enfim, está sendo apresentado dessa forma. Ele contribui, né, assertivamente para o entendimento mesmo das obrigações e das responsabilidades lá junto à CCE. Quais são os resultados desse último bimestre e quais são as perspectivas para 2012? Primeiro, eu acho que, assim, a primeira, vamos dizer, leva de resultados foi a gente já tinha aí uma quantidade grande de clientes que foram, vamos dizer, agraciados aí com o sistema, que veio no sentido de qualificar o serviço que a gente presta, né? Eu acho que a receptividade foi muito boa, até porque, assim, vamos dizer, nessa experiência que a gente tem com os nossos clientes, a gente vê que do lado de lá existem profissionais muito bem qualificados, né, até muito bem remunerados, com valor homem-hora elevado, e que acabavam gastando muito tempo para produzir esses relatórios. Então, né, os relatórios eles eram produzidos manualmente, né? Existe uma demanda que sempre acontece em todas as empresas. Então, assim, essas eram atividades que oneravam demais, né, esses pontos focais, né, que sempre existem em todos os nossos clientes. E, além disso, eles eram onerados pela área financeira, pela área de contabilidade, enfim,
né? Como eu disse, pela auditoria. Então, essas pessoas elas eram sobrecarregadas e não conseguiam ter tempo para cuidar de atividades mais estratégicas, né? Então, assim, para quem está comprando, tem que se preocupar em comprar bem energia, para quem está vendendo, em vender bem. Enfim, gastar o tempo de forma mais estratégica, mais produtiva. Então, eu acho que o Inova ele conseguiu, né? A gente tem tido um retorno, um feedback muito bacana nesse sentido. Hoje a gente vê que, né, esses pontos focais que tratam da energia dentro das empresas têm conseguido, hoje, gastar o seu tempo com tarefas muito mais produtivas e de valor agregado maior. Então, assim, a gente está satisfeito. E, assim, a ferramenta ela tem se mostrado aí eu acho que um diferencial, né? A gente não vê em nenhuma, né? Existe uma série de comercializadoras que prestam esse serviço de gestão, né? Mas nenhuma delas tem nada parecido, uma ferramenta que disponibiliza essa informação concisa, de forma dinâmica, rápida, né? Então, acho que assim, os ganhos a gente tem aí captado mais clientes, pretende melhorar isso e avançar para 2012, especialmente para os consumidores, né? Justamente como eu disse, no sentido de trazer uma gestão confortável ali para quem deixa a distribuidora. E eu acho que o Inova ele veio para qualificar, né, essa prestação de serviço, né, que acho que assim, somado à, né, expertise dos profissionais da Nova Energia, transforma a Nova na melhor opção de gestão gestão e representação de energia no nosso mercado. Como é feita a distribuição desses relatórios e de que forma vocês evitam os erros? Bom, vou começar respondendo a tua última pergunta. Então, com relação aos erros, acho que a grande solução, né, que foi justamente a ideia central do Inova, foi assim, não ter um processo manual. Então, toda a produção do relatório ela é totalmente automatizada, né? O próprio Inova ele nos dá, a partir de um cadastramento, de uma parametrização que a gente faz, né, quando a gente cadastra um novo cliente, ele sabe quais os relatórios da CCE, né, que compõem, vamos dizer, né, que são relevantes para aquele específico cliente. Então, ele já dá uma lista de todos os relatórios que têm que ser baixados lá do Synercom, que é o sistema da CCE, né, que disponibiliza esses dados. Então, a gente entra, baixa tudo, põe lá numa pastinha, o sistema automaticamente vai lá, lê e importa para a nossa base de dados, né, calcula outros tantos que não são disponibilizados para a CCE. Então, existem algumas informações preciosas que não são compostas lá no relatório da CCE, mas que o Inova produz e disponibiliza no relatório, né, nesse relatório web de forma automática. E nessa publicação o sistema dispara um e-mail. Então, aquelas áreas, né, o sistema ele é organizado por grandes temas, né, por grandes temas. Então, tem lá a garantia financeira, medição, contratação no ambiente livre, enfim. E aí, a gente disponibiliza a possibilidade para cada cliente de cadastrar os usuários. Então, eu quero que o usuário tal ele tenha acesso restrito à parte de medição, né? Tem um outro usuário que acessa todos, tem um terceiro que só cuida da parte de faturamento do CCAR, enfim. Então, a gente dá o acesso ilimitado e quando cada relatório é publicado, a gente manda um e-mail para os acessantes de forma automática. Então, assim, a CCE disponibilizou os relatórios num dia, a gente importa, no dia seguinte a gente já faz a publicação, disparando o e-mail automático, avisando que está disponível lá um relatório, por exemplo, do mês de setembro. Enfim, e aí isso flui dentro da empresa, né, liberando, né, ou descentralizando um pouco, né, o que a gente via que era centralizado, e as coisas, né, passam a acontecer de uma forma mais dinâmica, né, livre de erro e facilitada. Eu acho que é por aí. Obrigado pela entrevista, Wagner. Eu é que agradeço, Marcelo. Espero que tenha sido bacana e que ajude aí os nossos clientes, enfim, quem está pensando em vir para o Mercado Livre, né? Eu acho que a gente está aqui para ajudar no que for preciso. Obrigado.